inteligência e instinto. Para melhor entendimento de algumas reflexões que tenho a expor, proponho voltarmos ao competente estudo de Anton Smith acerca do cérebro. Ou mais precisamente, as informações e ensinamentos que ele oferece a respeito dos animais ditos irracionais. Smith é o primeiro a reconhecer as limitações a que ainda estamos sujeitos nesse e em numerosos outros aspectos da vida. Perguntou-se, por exemplo, a Richard Leakey, um antropólogo de categoria internacional, como foi que o macaco bípede menos peludo do que os outros. Desmond Morris chama o macaco nu. Adquiriu esse incrível instrumento de pensar e o passou a nós, por hereditariedade. Leakey declarou honesta e modestamente que não tinha a mínima ideia, o que é muito bom de se ouvir de um cientista do seu nível. Que demonstra o desejo de aprender com os fatos, em vez de impor-lhes premissas teóricas. O certo é que, a partir de determinado ponto na trajetória evolutiva, aquele ser meio bicho, meio homem, começou a inchar na cabeça. Onde precisava de espaço para acomodar volumes cada vez maiores de massa encefálica. E com urgência, se é que podemos pensar dessa maneira quando nos referimos a um período de 3 milhões de anos, 1 minuto na eternidade. Acho que podemos. Nas estimativas de Smith, de cerca de 500 centímetros cúbicos, o cérebro de um gorila o homem aparece com uma caixa craniana com capacidade para 1.400 centímetros cúbicos em apenas 3 milhões de anos. Isso daria, ainda segundo o cálculo de Smith, um acréscimo de 9 bilhões de células durante aquele espaço de tempo. O que corresponde a 150 mil células a cada geração. É preciso chamar a atenção para o fato de que esse incremento celular se dá na simples transição biológica de pais para filhos. E que produz um número impressionante de novas células de uma geração em relação à anterior.
quando sabemos que em centímetro cúbico de massa cerebral há cerca de 10 milhões de células. Smith oferece algumas especulações adicionais para dizer que, se o corpo físico dos animais crescesse na mesma proporção, um elefante precisaria de 400 milhões de gerações, ou seja, 8 bilhões de anos para aumentar seu peso de 1 tonelada para 7. Muito temos ainda a aprender com relação a esse passado, a partir do estágio em que nosso remoto ancestral começou a se pôr de pé. Foi ali que aquela rude criatura liberou os membros anteriores, que evoluiriam para a extraordinária flexibilidade das mãos. Que mais se libertava à medida em que o antigo bicho aprendia a fazer instrumentos. Paralelamente, crescia o cérebro. Smith tem alguns números para mostrar. 400 centímetros cúbicos de volume cerebral para o chimpanzé e 500 para o gorila e para o Australopithecus robustus. A primeira dessas criaturas a produzir rudimentares instrumentos tinha uma capacidade craniana de 750 centímetros cúbicos. Um milhão e meio de anos depois, o Homo erectus conhecia o fogo, além de saber fazer alguns instrumentos. Em compensação, seu volume cerebral crescera para 900 a 1.100 centímetros cúbicos. Com outro pulo, chegamos ao muito conhecido mega-bisavô nosso, o homem de Neandertal. Cujo cérebro abrigava-se em confortável espaço de 1.500 centímetros cúbicos. É estranho como possa parecer, contudo, o cérebro humano disparou em volume, enquanto o dos animais parece praticamente estabilizado. Muito embora não se possa afirmar dogmaticamente que a capacidade de pensar esteja implacavelmente condicionada ao volume cerebral. Seja como for, um vermezinho intestinal, me lembro dele de remotas referências de minha infância, o Ascaris. Tem exatamente 162 células no cérebro, em confronto com as nossas 15 bilhões. Para que a gente não olhe esse bichinho em algum microscópio, naturalmente, com orgulho e desprezo,
Smith adverte logo que ele se sai muito bem, obrigado, com as suas 162 células. A abelha, muito admirada e respeitada pela sua competência em administrar a indústria do mel, dispõe de 7.000 neurônios, enquanto nós contamos com 2 milhões de vezes mais do que isso. Para colocar as coisas no seu devido lugar, Smith relaciona mais de uma dúzia de tarefas relevantes que a abelha desempenha com irretocável precisão, como distinguir as cores do violeta ao amarelo, calcular a inclinação dos raios solares com um erro de 2 a 3 graus, percorrer sem falha o caminho de volta à colmeia, e outras tantas proezas além dos trabalhos, digamos, de rotina, como construir o primoroso e elegante silo dos favos para guardar o mel, cuidar da rainha-mãe, limpar, ventilar, vedar e fazer pequenos reparos de manutenção na habitação coletiva e comunicar-se com as companheiras. O cérebro delas, apenas 0,74 milímetros cúbicos. Curiosamente, o da rainha é ainda menor, ou seja, 0,71 milímetros cúbicos, ao passo que o zangão é um prodígio cerebral com 1,175 milímetros cúbicos. Talvez, suponha Smith, por causa dos olhos grandes de que ele necessita para localizar a futura rainha no voo nupcial. É a sua única chance na vida. As observações de Smith nos levam a concluir que os cientistas da década de 80 e acho que podemos acrescentar os da década de 90. Continuam tão fascinados pelo engenhoso computador biológico do cérebro quanto seus colegas de décadas anteriores. É fantástica a capacidade demonstrada pelo ser humano de aprender e memorizar. Mas, como lembra Smith, são muitos animais que também aprendem e se lembram com muito menos equipamento. Ou seja, em vez de trabalhar com alguns milhões de neurônios, eles realizam proezas semelhantes com alguns milhares deles. Se a gente cotejasse a informação com a de que o ritmo de crescimento do cérebro
como vimos, ultrapassa de muito do crescimento do restante do corpo físico. Creio admissível supor um impulso extrabiológico, exógeno, energético, de iniciativa espiritual, ou pelo menos de uma fonte que não está nas células. Acho que Smith também pensa dessa maneira, ainda que não o expresse com as mesmas palavras. Ele discorre sobre o processo que vai do aparecimento das primeiras redes nervosas primitivas, passa pelos gânglios e acaba no cérebro, com as seguintes escaladas. Peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, homem. Há uma lógica tão óbvia nesse processo evolutivo que a coisa parece pré-ordenada. Ensina, ou seja, não acontece por acaso, mas segundo um plano pré-estabelecido. E mais aqui também, como em outros tantos aspectos da natureza, tamanho não é documento. O cérebro do elefante é 3 ou 4 vezes maior que o do ser humano, ao passo que o da baleia pode ser 6 vezes mais pesado. E, no entanto, nenhum deles é mais competente para administrar o pensamento do que o cérebro humano. Como a ignorância também tem seus direitos, eu diria que o cérebro dos animais alcança todo esse nível de eficácia. Porque se mantém na área a que chamaríamos inconsciente, sem interferência, às vezes desastrosas, do consciente. Estaria localizado no inconsciente, tanto em animais como em seres humanos, o núcleo primitivo dos instintos, ou seja, o arquivo dos procedimentos adquiridos que tem para todos nós aquilo que Leal Watson e outros chamam de survival value. Isto é, são relevantes ao processo da sobrevivência do ser e, consequentemente, da espécie. Afinal de contas, o ser em evolução precisa demonstrar mais cedo ou mais tarde que está aprendendo a fazer escolhas corretas. A propósito disso, os instrutores espirituais do professor Rivai disseram que o instinto é também uma forma de inteligência. Cuja fonte, aliás, foi por eles identificada como sendo a inteligência universal e que nunca se transvia. Ou seja, não erra, mesmo porque já passou pelo teste dos milênios, na busca de mecanismos de sobrevivência
física. Acrescentaram que a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Explicaram ainda que esse mecanismo instintivo existe sempre, mas o homem o despreza, apelando para o que entendemos por razão. É esta que permite a escolha e leva ao livre-arbítrio. Há ainda em Smith um aspecto de particular interesse para o nosso estudo. Diz ele que a mais destacada diferença entre os répteis e os mamíferos está no dramático desenvolvimento do cérebro. Transcreve a seguir a opinião de Alfred S. Homer, da Universidade de Harvard, para o qual a evolução dos hemisférios cerebrais constitui o aspecto mais espetacular na história da anatomia comparada. Para um cientista tido por Smith como o papa dos autores de livros sobre vertebrados, a linguagem é de inesperada veemência. Ainda no exercício dos supraditos direitos da ignorância, arrisco a propor que começa nos mamíferos o processo de dicotomização psicológica, que se desenvolve e aprofunda à medida em que a personalidade vai adquirindo autonomia. Enquanto isso, a individualidade permanece silenciosa nos bastidores, ancorada no hemisfério direito. Uma tida por consciente e a outra inconsciente. Continuo achando inadequado tomar o pensar à esquerda como racional e consciente, ao passo que o da direita seria irracional e inconsciente. Entendo-os como subordinados a uma só unidade processadora, que se desdobra em duas fases com tarefas diversificadas. É igualmente injusto, a meu ver, rotular o hemisfério esquerdo como dominante, só porque dele temos conhecimento direto e acesso facilitado. Ao contrário, a mim parece que ele opera em partes nitidamente inferiores de alcance como instrumento necessário à tarefa específica de viver no âmbito limitado e limitador da matéria densa. Ademais, o lado esquerdo só tem consciência de si mesmo e do que se passa à sua volta, sem acesso livre ao que se passa no direito.
ao passo que este, ao que tudo indica, não apenas sabe de si e do cosmos, como do que transita pelos circuitos da metade esquerda. Se, porém, considerarmos o hemisfério direito como irracional e inconsciente, e também os animais como irracionais e inconscientes, ou seja, não dotados de consciência de si mesmos, creio autorizada a conclusão preliminar de que a memória dos instintos acrescida aos arquivos gerais de toda a trajetória do ser ao longo de suas inúmeras existências, teria sido recolhida pelo lado silencioso da mente, cuja cabine de controle se localiza no hemisfério direito. Isto nos leva a um melhor entendimento do que quiseram dizer os espíritos. Quando ensinaram que o instinto é uma espécie de inteligência, parcela da inteligência universal, permanente, existe sempre, mesmo no ser humano, infalível, nunca se transvia. E, finalmente, a estrutura de apoio indispensável para que se desenvolva a capacidade de escolha. Com a qual se exercita o livre-arbítrio, que, por sua vez, se arma como mecanismo de teste evolutivo. Mais ainda, o ser espiritual, como individualização do princípio inteligente, aloja-se, enquanto acoplada ao corpo físico, na metade direita do cérebro. Ligado, por um lado, com a personalidade à esquerda e, pelo outro, com a inteligência cósmica, da qual constitui parcela viva. Isto nos leva a admitir ainda que desde o mais insignificante ser vivo, não apenas com as suas modestíssimas 162 células nervosas, como o Ascaris, mas o ser humano, com 12 ou 15 bilhões, estão igualmente conectados com a inteligência cósmica e, portanto, todos estão ligados entre si. É o que ensinam coerentemente remotos místicos, antigos e recentes poetas e modernos cientistas quânticos. Acho mesmo que estamos autorizados a recuar um passo ou dois nesta especulação para admitir que as plantas também participam dessa família universal. Segundo, aliás, ensina o Dr. Harold Saxton e o demonstraram Peter Tompkins e Christopher Bird no livro que também examinamos.
Falei, contudo, em 1 ou 2 passos. Com 2 passos, podemos incluir aquilo que aprendemos a considerar matéria inorgânica, ou seja, minerais e metais. Se os cristais resultam de matrizes invisíveis e se os metais apresentam as reações que o professor Boas denominou assinaturas, então também a matéria dita inerte é dotada de uma forma qualquer de psiquismo, rudimentar. Ou um precursor do psiquismo, constituído por um campo magnético que também interage com o ambiente cósmico. Recorrendo à terminologia filosófica, podemos dizer que, ontologicamente, tudo o que existe tem as mesmas origens, está interligado e interage com o cosmos. Foi o que escreveu Francis Thompson, ao dizer que não se pode tocar uma flor sem incomodar uma estrela. As reações ao estímulo dessas partículas ou parcelas cósmicas são, portanto, diretamente proporcionais ao conteúdo psíquico de cada uma delas. No entanto, todas se acham conectadas com o imenso reservatório psíquico dentro do qual vivemos e nos movemos. No dizer do apóstolo Paulo, ou como peixes no oceano, no dizer do autor espiritual André Luiz. É hora de retomarmos o livro L'Inconscient ou Conscient, do Dr. Gustav Geller, para conferir algumas dessas hipóteses. Vamos recuar especificamente ao texto em que o autor oferece algumas objeções à proposta filosófica de Henri Bergson. Anotamos, de início, que o livro de Geller é de 1921 e que ele é o primeiro a destacar o fato de que a psicologia ainda estava trop avancée, ou seja, ainda engatinhada. Lembra de início o automatismo das principais funções vitais e, portanto, instintivas, tanto no homem como no animal, como já haviam assinalado os espíritos, e prossegue. A psicologia subconsciente domina a vida animal, como também a vida humana. A consciência não aparece senão como aquisição que se realiza no decorrer da própria evolução e proporcionalmente ao nível alcançado por essa evolução. Não há, pois, diferença de natureza entre o animal e o homem. Ambos são regidos do ponto de vista psíquico pelo inconsciente.
Não há entre eles senão uma diferença de grau, marcada pelo nível de realização consciencial. Para explicitar melhor seu pensamento neste ponto, que acredita capital, na demonstração do que considera uma falha dos principais ensinos de Bergson, Gelley distribui o assunto em 3 itens. O instinto animal constitui manifestação primária de ordem inferior do psiquismo inconsciente. B. A subconsciência humana resulta do desenvolvimento, expansão e enriquecimento pela evolução progressiva do instinto animal. E C. O grau de realização no animal e no homem é, pura e simplesmente, função do nível evolutivo. Isso porque, no seu entender, o instinto não obedece, na maior parte das vezes, nem à lógica, nem à reflexão consciente, nem à vontade. Embora concordando em princípio com essas observações, eu as poria de outra maneira, por entender, como temos visto aqui, que as reações instintivas aos inúmeros estímulos que a vida proporciona não são exatamente lógicas, têm inconscientes e nem involuntárias. Elas apenas se apresentam a nós como tais, mas têm também a sua lógica específica, tanto quanto são comandadas por uma vontade consciente. Ainda que provinda de uma parte do psiquismo que se situa fora do alcance da consciência de vigília. Continuo entendendo o consciente como um mero instrumento de leitura pelo qual passam os inputs e os outputs informativos. Ou seja, os que vêm do ambiente em que vivemos e os que vêm de dentro de nós próprios. Seja como for, Gelley reconhece os resultados maravilhosos, frequentemente superiores, obtidos pelo instinto. Em confronto com os que se consegue pela reflexão voluntária e consciente, como também já havia assinalado os espíritos. Certamente por essa razão, o autor francês caracteriza o instinto como misterioso na sua essência. Comentando esse aspecto, ele introduz o conceito de um subconsciente supranormal em paralelo ou contíguo ao subconsciente instintivo. Ele dispõe de alguns exemplos para demonstrar a surpreendente capacidade do instinto em alcançar, sob determinadas condições, níveis absolutamente inesperados de realização. Um gato atravessa a cidade de Avignon
de uma extremidade à outra, de volta à sua antiga residência. Após percorrer um emaranhado de ruas, evitando a perseguição dos cães e das crianças, superando dificuldades como a do rio Sorgue, que ele teve de atravessar a nado. Agiu, escreve Gelley, como se estivesse em estado sonambúlico. Outro gato foi levado de trem de Orange a Seringham, a 7 quilômetros de distância. Depois de aparentemente acostumado à sua nova residência, de repente desapareceu e voltou para casa em linha tão reta quanto possível. Este também teve de atravessar um rio, a nado, o Aigis. Em Beyond Supernature, Leal Watson apresenta casos ainda mais surpreendentes e bem documentados. Para demonstrar sua tese habitual de que todas as coisas vivas são parte de um processo mais amplo, um cidadão inglês, por nome James Brown, de Staffordshire, na Inglaterra, foi convocado e enviado em agosto de 1914 para a França com seu regimento. Em 27 de setembro, recebeu carta da esposa dizendo que tinha más notícias para lhe dar. Prince, o cão predileto dele, havia desaparecido e não fora possível encontrá-lo. Brown respondeu dizendo que nem poderia tê-lo achado, pois o cão estava com ele na França. De alguma forma que nem se pode imaginar, Prince havia percorrido mais de 300 quilômetros pelo sul da Inglaterra, atravessou o Canal da Mancha, 10 quilômetros na sua faixa mais estreita, viajou mais cerca de 100 quilômetros pelo interior da França, em plena guerra, até descobrir seu amado seu num grupo de trincheiras nas vizinhanças de Armentières. Casos como esse são mais frequentes do que se imagina. Watson lembra a histórica proeza de um gato no final do século XVI.
Em 1600, várias pessoas foram presas e enviadas para a temível Torre de Londres, sob a acusação de estarem conspirando contra a rainha Elizabeth. Entre eles, Robert de Verrou e Henry Wriothesley, terceiro conde de Southampton. Dentro de uma semana, o gato do conde foi fazer-lhe companhia. Era um inconfundível bichano branco dotado de uma espécie de colarinho de manchas pretas. Não apenas viajara cerca de 160 quilômetros, como de alguma forma conseguira descer por uma chaminé para ir ao encontro do seu dono em sua masmorra secreta da torre. Watson nos assegura que ainda existe um belo retrato do conde com seu fiel gato na coleção do Duque de Buccleuch, capitão da guarda da segunda Elizabeth. Como é importante que esses animais tenham, como o gato do conde, características identificadoras, Watson conta que o psicólogo Michael Fox, da Universidade de Washington, menciona dois exemplos típicos. Em um deles, um veterinário deixou seu gato em Nova York ao mudar-se para a Califórnia, a cerca de 4.000 quilômetros de distância. Alguns meses depois, ele viu o gato entrando em sua nova residência. Vinha até com uma espécie de carteirinha de identidade, dado que tinha uma deformação na quarta vértebra do rabo. Da qual o próprio veterinário havia tratado quando o bichano, ainda um bebê, fora mordido por um cão. O segundo caso é o de Smoke, um persa, conhecido por um tufo de pelos avermelhados no queixo. A família estava de mudança e o gato escapou, pulando da janela do carro. Os vizinhos diriam, mais tarde, que Smoke ficara por ali durante alguns dias a perambular em torno da casa dos seus donos, em Oklahoma. Mas um ano depois, ele chegou à nova residência da sua família humana, no Tennessee, a quase 500 quilômetros de distância. Watson não tem explicações a oferecer para esses casos. Lembra que o Dr. J.B. Hine, da Universidade de Duke, na Carolina do Norte,
Estudou também essa peculiaridade do psiquismo animal e cunhou uma expressão que, sem explicar, pelo menos rotula o fenômeno. Psitrailing, algo assim como faro psíquico ou mediúnico, sem nenhuma ajuda sensorial aparente. Ainda que sem penetrar na intimidade do enigma, as conclusões de Heine a respeito desse problema são dignas da melhor atenção. Num teste criado por ele e sua equipe, os cães descobriam, com elevada taxa de acerto, onde estariam determinadas caixas previamente enterradas na areia da praia e, em seguida, cobertas pela maré. Para realizarem essa proeza, verificou Heine ser necessário que alguém que houvesse manipulado as caixas permanecesse à distância. Fora do alcance da visão ou da audição dos cães, mas acompanhando o processo por meio de um mapa. Que indicava quando os animais se aproximavam do local exato onde as caixas estivessem. Heine declarou haver uma espécie de fusão entre os dois, ou seja, entre o animal e a pessoa. Como exímio criador de expressões, o eminente pesquisador botou logo um rótulo no fenômeno. Ao considerá-lo como integração funcional entre as mentes do ser humano e a do cão. Watson promete aprofundar mais essas conexões e o faz na segunda parte do seu livro. Botou-lhe o título seco e expressivo de Mente, e o abriu com a citação do místico poeta filósofo William Blake, que diz assim: One thought fills immensity, ou seja, um só pensamento preenche a imensidão. De volta ao Dr. Gustav Geller, encontramos um relato de uma experiência pessoal. Como médico, ele cuidava de uma jovem que algumas horas antes gozava de plena saúde. E de repente fora atingida por um mal súbito. Foudroyant, diz ele, ou seja, fulminante, que a pôs em estado terminal. Ela e a família, silenciosa e desolada, velavam pela doente. Lá pela 1h da madrugada ouviram-se os ganidos da morte do cão doméstico.
Era uma queixa longa, lúgubre, de uma nota só, escreve Gellner, que começava em tom elevado e ia decrescendo até extinguir-se, doce e muito lentamente. Ao cabo de alguns momentos de silêncio, o cão recomeçava o seu canto fúnebre, idêntico, monótono, infinitamente triste. A doente também ouvia o lamento do animal e entendeu que seu fim chegava. Por mais que o marido tenha tentado fazer calar o cachorro, ele se escondia na escuridão da noite, quando procurado, e daí a pouco começava a chorar de novo. A jovem senhora morreu ao amanhecer. Ainda voltaremos a Gellner em outras tomadas, mesmo porque sua maneira de considerar o psiquismo animal tem muito a ver com as ideias que estamos examinando neste livro. Mais que isso, encontro expressos no seu texto conceitos e noções que eu próprio subscreveria com prazer. Alquimia da mente. Hermínio Miranda.